Segundo um jornalista russo, o CSKA estaria perto de contratar Savarino por 10 milhões de euros, sendo que a multa dele é de 20 milhões de euros e é um cara fundamental para o elenco. Será que isso é verdade? Emprestado pelo Botafogo ao Lyon, Thiago Almada entra na mira do Milan. Depois de ser alvo do Atlético de Madrid e do rival Inter de Milão, agora o Milan também tem o Almada na mira. Garoto tá valorizado, né? Vitória acerta a venda de Janderson para a clube da Turquia e Botafogo receberá mais ou menos 3 milhões de reais. Din-din, bufunfa. Arthur Cabral e Tuco Correia serão apresentados oficialmente pelo Botafogo hoje, sexta-feira. Isso e muito mais agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo tem os links da Jet Sport, o canal principal da gente, o canal reserva, tem um link do nosso Instagram, dá uma moral, vai em todos os links aí, segue em um, inscreve em outro e, lógico, compre na Jet Sport e dá uma moral pro canal, tá bom? Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Bom trabalho por aí. Agora informações do Botafogo com o André Galindo. Chega mais, Galindo. E aí, Felipe, tudo massa? Um abraço para você, para todos do Troca, para quem nos acompanha. Um resumo desse terceiro dia do Botafogo aqui na preparação para a estreia da Copa do Mundo de Clubes. Sempre acontecendo aqui no campo da Westmont College, uma universidade que fica a 15 minutos do hotel onde o Botafogo está baseado, na região de Santa Bárbara, aqui na Califórnia. Nos primeiros 15 minutos, dos quais tivemos acesso, a gente viu um treinamento de pressão do ataque sobre a defesa. Obviamente, o técnico Renato Paiva ainda não deu indicativos do time titular da formação para enfrentar domingo o Seattle Sounders. Um dos que chegaram, o Caio Fernando, antes chamado de Caio Pantaleão, que é zagueiro de formação, atuou neste treinamento como um volante. Destaco também Cuiabano, que foi poupado das primeiras atividades, também não jogou contra Santos e Ceará os últimos jogos, antes de o Botafogo vir aqui para os Estados Unidos, trabalhou normalmente. Quem fez uma atividade à parte foi o atacante Joaquim Correa, atacante argentino, recém-contratado, estava na Inter de Milão, um trabalho à parte ao lado do Matheus Martins. Savarino chegou na manhã em Los Angeles, foi para o hotel, não participou da atividade, mas amanhã, expectativa de que todos os 31 estejam à disposição do Renato Paiva. Depois teve um quebra-queixo, né? Teve uma mini coletiva com Igor Jesus, alguns trechos para quem nos acompanha. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu acho que está sendo uma experiência boa, tá podendo viver um momento único na nossa carreira, né? E disputar um grande campeonato como é o Mundial, sabemos o quanto é importante e tenho certeza que estamos nos preparando da melhor forma que possamos chegar, estrear bem, conseguindo sair com a vitória, que eu acho que é o mais importante para nós. Nosso sonho não é enfrentar nenhum clube, nosso sonho é ser campeão do Mundial, né? Eu acho que isso é o mais importante para nós, independente de quem enfrentarmos, sabemos a nossa qualidade e tenho certeza que nós iremos fazer o nosso melhor para que possamos sair com a vitória. Minha mulher sabe muito bem que eu sou uma pessoa muito direta, não gosto de ser... Não é que eu não gosto, é que eu não tenho esse dom de ser romântico, né? Eu até falo para ela que eu não gosto de comprar as coisas, eu levo ela junto comigo, porque às vezes eu posso comprar uma coisa que ela não gosta, é melhor ir lá e comprar o que ela gosta, mas dizer que eu amo muito e tenho certeza que o nosso amor será para sempre. Uau! Agora, para amarrar e passar a régua, nesta sexta-feira, treino completamente fechado, jornalistas proibidos de acompanhar. No sábado, mais uma sessão de treinamento e viagem para Seattle, já que domingo tem a estreia. Olha só, o aquecimento do Sport TV começa às 10h30 da noite, hora oficial de Brasília do domingo, e a bola rola às 11 horas, Botafogo e Seattle Sounders. Tamo combinado? Aquele cheiro. Valeu, Galindo. Muito obrigado pelas informações. Ô, Mansur, como é que vai ser o seu dia dos namorados, hein? Embora a gente já tenha passado da meia-noite, ainda dá pra aproveitar esse restinho de noite aí, não, O dia dos namorados vai ser amanhã. Já amanhã? foi? Não, foi hoje também. Amanhã você não trabalha? Não. Você arrumou uma folga, cara? Caramba, cara, Mansur arruma cada um. Folga
pré-início de Copa do Mundo de Clubes, entendeu? Ele vai voltar com toda a energia no sábado. É isso. Presentinho já teve, né? Hã? Teve Isso. presentinho? Lógico, dormiu, acordou junto. Mas amanhã. Foi adiado para amanhã. Adiou tudo, Em função então. de Adia trabalho. tudo. O presente. Eu e ela trabalhando. Jantar. Eu e ela trabalhando. Amanhã. Certo, memória. tá certo. Não sei se é romântico, moço. Hã? Romântico? Que isso, é o último dos românticos. É mais uma das qualidades de A música do Lulu Santos foi feita em cima. Vamos ao intervalo. Fala pessoal, parando o vídeo aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Já conseguimos, tá? Muito obrigado a vocês que doaram, né? Consegui fazer o pagamento e o rapaz já tirou o strike, né? Sem vocês eu não teria conseguido. E o canal principal está salvo de sumir segunda-feira, mas até dia 22, que é a outra segunda-feira eu acho, vai ficar ainda meio que pouco conteúdo, tomando cuidado com o que eu posto lá, para não vir outro strike e a gente perder ele de novo, né? 22 sai outro strike e ficaremos só com um, aí a gente fica tranquilo de novo para trabalhar de boa lá. Mas obrigado a todos vocês que ajudaram a gente. E como forma de agradecer vocês, agradecimento, sortearei uma camisa do Fogão, da Jet Sport, né? O campeão, o sorteado, né, vai escolher um modelo, eu vou mandar direto para casa dele. Lógico, vai demorar um tempinho porque vem de fora, mas vamos sortear uma camisa para vocês. Regras do sorteio: ele vai ocorrer quando? Quando esse canal reserva bater 5.000 inscritos, e não é muito não, tá? Aqui tava com 300, em 10 dias estamos com quase 3.000, então é rapidinho, vocês conseguem fazer esse canal bater 5.000 inscritos. Outra regra, tem que estar inscrito no canal reserva e no principal, e é um agradecimento a quem doou pra cá. Então todo mundo que doou, fez Pix, concorrerá, mas também quero agradecer quem ajudou se inscrevendo, dando like, compartilhando meu pedido de ajuda para outras pessoas. Então todo mundo vai concorrer também. Quem não tem dinheiro, mas ajudou de outras formas, vai concorrer. Então, você que não mandou Pix, mande centavinhos, só para você aparecer no Pix do nosso canal, tá? Na lista dos Pix, com 2, 3 centavos, 10 centavos, dane-se. Manda um valorzinho que você tem aí de centavos para participar. E quando bater 5.000 inscritos, eu farei o sorteio com base em quem fez Pix. Vai ser o meu banco de dados. Vou sortear ali e o nome da pessoa que cair vai ganhar a camisa do Fogão, tá? É o meu obrigado a todos vocês, tá bom? Agora, sem enrolações, vamos pro vídeo que tem muito conteúdo maneiro pra gente reagir aqui. Valeu? Vambora. Grupo do Botafogo também na tela aí pra gente. Com estes confrontos, Grupo B. Botafogo estreando contra o Seattle, segundo jogo diante do Paris Saint-Germain e o terceiro jogo contra o Atlético de Madrid. Grupo puxado este do Botafogo também. André Linares chegando com as informações pra gente, acompanha o Botafogo neste Mundial. Tudo bem, Linares? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Beijo, Glaucia. Grande abraço para todo mundo aí no Brasil que está ligado com a gente, os companheiros no estúdio. Aqui em Santa Bárbara, na Califórnia, 12h42. A gente está no Westmont College, uma universidade onde o Botafogo está fazendo a preparação. Já treinou agora há pouco por aqui. Nesse dia, o elenco vai ficando finalmente completo, né? Ontem o Joaquim Correa chegou, se uniu aqui ao elenco do Botafogo, foi recebido ali na porta do hotel pelo técnico Renato Paiva. Hoje no treinamento não desceu para esse campo aqui com os demais companheiros, fez um trabalho à parte, mas ao longo do Mundial de Clubes também já podendo ser esse reforço, o quinto reforço então chegando. E faltava só o Savarino, né? Que estava defendendo a seleção venezuelana nas eliminatórias sul-americanas, chegou agora há pouco aos Estados Unidos e também não pôde, claro, participar do treinamento, nem chegou a vir para cá, mas já chegando no hotel da equipe, que fica uns 30 minutos daqui, e já podendo então se concentrar também com a equipe do Botafogo, que vai seguir em Santa Bárbara até sábado, quando ainda faz um treinamento aqui pela manhã, antes de viajar para Seattle, para ir no domingo fazer a estreia contra o Seattle Sounders, né, na casa do adversário, ainda por cima, tem sempre um ambiente da torcida muito participativa do Seattle Sounders. E a gente teve a oportunidade de conversar ontem com o Santi Rodrigues, que falou um pouco sobre a expectativa para esse Mundial, para esses duelos, esse grupo tão difícil que o Botafogo tem no Grupo B. Vamos ouvi-lo. Está bueno este formato de Mundial de Clubes, que no es el tradicional que ya conocemos, pero bueno, la verdad que para nosotros es una experiencia enorme, terrible. Tenemos la oportunidad de jugar contra cracks, contra jugadores que son
importantes no solo en sus equipos, sino en sus selecciones también. Y bueno, nosotros estamos con la mentalidad y las ganas de ganar. La última vez que jugué eran un equipo totalmente diferente al que hay hoy. Tienen jugadores importantes en el ataque más que nada y también tienen una base que de la última vez que yo jugué, pero han cambiado mucho su equipo. Creo que nosotros tenemos muy buen equipo, muy buen plantel. Creo que me tengo mucha fe para ganar este partido, pero no va a dejar de ser duro. Porque primero es sintética la cancha, ellos están acostumbrados, nosotros también. Pero bueno, es un torneo totalmente diferente, que las emociones también tienen un rol importante. Tenemos otros dos equipos que son muy difíciles, que este partido va a ser muy clave. Y bueno, creo que en este tipo de torneos cualquier equipo va a dar pelea y va a ser duro. Tá aí o uruguaio Santi Rodrigues. Ao longo da programação a gente também traz uma entrevista com o Igor Jesus falando sobre tudo isso do Mundial também, para ele o quanto é especial esse torneio, depois seguindo para a Premier League para jogar pelo Nottingham Forest. Botafogo agora voltando para o hotel e faz amanhã por aqui também mais um novo treinamento, se preparando então para domingo estrear no Mundial de Clubes. Gláucia. Bom, Linares, obrigada, amigo. Beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí, acompanhando o Botafogo nesse Mundial. E aí, Breler, você dizia dos outros que estreiam contra os europeus e já tira esse peso para o Botafogo. Já estreia com o que é menor dentro da chave, né? E aí, mais com essa coisa de é aqui que eu preciso ganhar e me garantir, porque depois é puxado. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, vem esse PSG nessa pegada que a gente vê terminar a temporada, enfim. Então, Glaucia, pois é, eu vejo que essa é uma missão mais complicada, porque o jogo de estreia, a gente já viu isso no Mundial do outro formato, né? Uhum. O time brasileiro que chega na semifinal vai com uma carga de tensão e muitas vezes acaba surpreendido, nem tanto por ter sido superado tecnicamente, muito mais pela tensão de não ter conseguido jogar o que sabe. Então, o Botafogo precisa tentar se blindar disso, até porque esse é um Botafogo acostumado mais à reação, de um Botafogo que não começa tão bem as competições. Foi assim na Libertadores da temporada passada, assim novamente na fase de grupos dessa edição. Mas, por outro lado, tem ali aquela coisa de, por ter pegado o grupo mais difícil, todo mundo dando o Botafogo como eliminado, já era, não tem chance. Eu vejo que o Botafogo tem possibilidade, sim, de passar. Uhum. É difícil. Talvez a missão mais difícil do Botafogo nessa gestão, nessa era do John Textor. Mas o Botafogo já provou que é o time das causas impossíveis. Olha o que o Botafogo fez em 2023. Perde o Brasileiro daquela maneira, consegue dar a volta por cima em 24, vencendo e superando o Palmeiras, que havia sido o algoz na temporada passada. Na Libertadores do ano passado, na fase de grupos, todo mundo já dava o Botafogo como eliminado também, reagiu depois de sofrer 2 derrotas iniciais. Esse ano, preciso lembrar também, na final, né? O Botafogo começa com um jogador a menos e vence o Galo por 3-1. E nessa temporada também começa mal ali na Libertadores, depois de perder Recopa, Supercopa, chega o Paiva e mesmo com todas as adversidades consegue classificar o Botafogo. Então esse time é muito calejado, esse time tem muita força mental e esse pode ser o grande trunfo do Botafogo. Não se amedrontar diante de adversários superiores e conseguir competir. Eu não vejo o Botafogo como favas contadas, como time que só vai participar. Eu acredito que por essa casca que o Botafogo pegou nos últimos anos, ele tem condição de fazer um bom torneio, um bom campeonato. Também não vejo o Botafogo a passeio nesse torneio. Acho que tem condições de fazer jogos até bem competitivos, mas eu ficaria surpreso se ele conseguisse a classificação. Porque mais do que pegar 2 europeus, os europeus que o Botafogo pegou, isso também não ajudou. Porque se você depende de outros adversários que estão no Mundial, acho que ele entraria em boas condições de classificar, mesmo tendo 2 europeus no grupo. Mas pega o atual campeão da Europa e acho que a esperança pode ser em
como que vai chegar, com que cabeça depois de ter vencido a Champions de forma inédita, todo o desgaste físico. Quando a gente olha a Nations, o que foi, quantos jogadores do PSG também que estavam envolvidos. Então isso pode ser um trunfo da questão tanto no anímico, às vezes de um relaxamento que é natural do ser humano, né? quanto físico, principalmente o desgaste que teve. E ainda o Atlético de Madrid, ainda que ele tenha terminado em baixa temporada, ele conseguiu estabelecer um nível alto. Em determinado momento, a disputa do espanhol, ele estava conseguindo brigar de igual para igual praticamente com o Atlético, com o Barcelona e com o Real Madrid. Então isso que me pega. E, lógico, o primeiro jogo, o Breiler tocou num ponto que eu concordo, eu preferia pegar, de repente, um europeu de cara, não ter esse jogo que tem obrigação, não é obrigação, porque do outro lado você tem um time que em 2022 conseguiu um feito de interromper 16 anos seguidos de só mexicanos ganhando a Conca Champions, e eles ganharam e mantiveram boa parte da base, inclusive com o João Paulo, que foi campeão carioca com o Botafogo. O trabalho é muito longevo do Brian Schmetzer, técnico que está quase 10 anos à frente do Seattle Sounders, então não é um jogo também tão simples. O Botafogo é favorito, mas não é simples. Mas se o Botafogo não vence esse jogo, você já está fadado à eliminação. Então você tem uma pressão muito grande nessa estreia. Então acho que todo o formato assim, de sorteio, de adversários e de calendário, nada foi favorável ao Botafogo. Eu acho que ele tem condição de fazer jogos competitivos, de causar dificuldades aos europeus e ser favorito contra o Seattle Sounders. Mas, como eu falei, não pela qualidade do Botafogo, mas por conta desses fatores, eu ficaria surpreso se ele conseguisse a classificação. É que o torcedor do Botafogo não fica mais surpreso, porque tudo nos últimos anos tem sido desfavorável ao Botafogo e o time consegue surpreender, consegue se provar. Já virou até um, né? um mantra. Antes era, tem coisas que só acontecem com o Botafogo pelo lado ruim, agora pelo lado positivo. É bom. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo galera, acesse o site Jet Sport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto, vem pra Jet Sport, você também. A gente falar de Botafogo, ontem Dorileu Glorioso recebeu os últimos reforços, né? Lá nos Estados Unidos. O Joaquim Correa chegou ontem durante o dia ainda e o Savarino chegou nessa madrugada, né? Na madrugada de quarta para quinta. Então, grupo completo já nos Estados Unidos. O Joaquim Correa que faltava, o Savarino que estava com a seleção venezuelana. O Arthur Cabral já tinha chegado, já fez 2 treinamentos, está integrado já ao grupo. Inclusive, o Botafogo acabou de divulgar que amanhã vai apresentar o Arthur Cabral e o Joaquim Correa às 19 horas, horário de Brasília, e na parte da tarde lá no horário de Santa Bárbara, que é onde o Botafogo está hospedado e que está treinando. A gente sabe que é difícil para o Botafogo por conta do grupo, mas é possível, né? Muito possível, até pelo primeiro confronto. Que é contra o Seattle. É fundamental, né? É fundamental vencer o Seattle, óbvio, tem que respeitar o adversário, e aí vai que acontece um empate entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, o Botafogo vai por 2 empates, quem sabe, para poder chegar na próxima fase. E a gente está fazendo essa matemática toda porque a gente sabe da dificuldade de jogar contra os caras. E não dá para ficar aqui tentando, tanto para o Botafogo, quanto para o Flamengo, quanto para o Fluminense, quanto para o Palmeiras, ter uma ideia das nossas condições para poder ter uma estratégia interessante para jogar na próxima fase. É assim que funciona. A verdade é que eu tô com pena do que o Arthur vai fazer com o Nuno Mendes. Ah, meu Deus do céu. Com pena que o Arthur vai fazer com o Nuno Mendes. Só para lembrar, o Nuno Mendes foi eleito o melhor jogador da final da Nations League, foi campeão com a seleção portuguesa, foi campeão da Champions com o PSG. Meteu gol na final. E para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo no momento, nessa última temporada. Mas Arthur eu Reborn acredito tá aí, né? que o nosso Arthur Reborn, ele vai cometer o crime.
o Botafogo pode espetar um 1-0. Vamos ver. Meu amigo Bandeira, como é que tá a situação? O que a gente tem para falar do Botafogo hoje? Botafogo, coisas boas. O time praticamente completo, treinando bem lá em Santa Bárbara, na Califórnia. Botafogo viaja sábado para Seattle para disputar o jogo no domingo contra o Seattle, horário de Brasília, 23 horas. Ontem chegou o Joaquim Correa e o Savarino estava sendo esperado hoje. Já estava nos Estados Unidos, ele jogou pela Venezuela na data FIFA e agora se apresentando ao Botafogo. E o técnico Renato Paiva, ele tem muitos jogadores voltando do DM. Ontem eu pude ver no YouTube boa parte de um treinamento do Botafogo, treinamento de 1 contra 1. Então o zagueiro Bastos, que estava no DM havia muito tempo, recuperado, treinando, o próprio zagueiro Barbosa também, e outros jogadores, e com todos os reforços no time do Botafogo. O Papa até falou do Jorginho passando no corredor, hoje também, o Montoro, o Arthur Cabral e os outros reforços do Fogão, o Joaquim Correa, passando também naquele corredor, apanhando um pouquinho da galera, mas pouquinho mesmo, aliviaram bem, porque tá chegando o jogo, não dá para bater forte nos atletas que estão chegando aí pro Mundial. E o técnico Renato Paiva, com as voltas de jogadores que estavam no DM e também com as contratações, ele tem ótimas opções para trabalhar essa equipe do Botafogo, visando a estreia contra o Seattle. Aqui nós estávamos falando sobre tier list, sobre possível posicionamento ou classificação. O Botafogo tem que vencer o primeiro jogo, porque eu já vou deixar claro aqui, contra o Seattle, agora que se aproximou a competição, que eu comecei a estudar mais profundamente o adversário norte-americano, o Botafogo é favorito. Contra o Seattle, o Botafogo é favorito. Teve até uma entrevista interessante do treinador da equipe da MLS, dizendo que se o Seattle fizer um gol na competição, já vai ser para comemorar muito. E isso é ele se colocando, claro, numa posição de azarão no Mundial. Então o Botafogo é favorito, só que tem que mostrar em campo. E esse jogo é muito importante para qualquer outra pretensão do Glorioso na competição. Então o técnico Renato Paiva hoje tem uma ótima linha de defesa à disposição. Tem o John titular, tem o Vitinho para a direita, todos os zagueiros disponíveis. O Bastos, eu não sei ainda como está em termos de preparo físico, mas voltou a treinar e treinar forte, estava dividindo bola já no treinamento de ontem. Então ele tem o Bastos, o Jair, que pode ser negociado, mas ainda está no Botafogo. Tem o Barbosa, o David Ricardo, o Pantaleão, que já chegou. O Botafogo foi muito bem na janela, também por antecipar. O Botafogo ainda não perdeu atletas e já trouxe outros. Então, na Copa do Mundo, o Arthur Cabral ainda pode jogar com o Igor Jesus, que não foi embora já tenha assinado o contrato com o Nottingham Forest. O Bastos pode jogar, mas o Jair está disponível. O Cuiabano está com o grupo tranquilamente, enquanto o Botafogo tem o Alex Telles e acabou de recuperar também o Marçal, que já está treinando. Tem 3 laterais para a esquerda. O Botafogo tem várias opções boas para a zona ofensiva. O Joaquim, o Montoro, o Arthur Cabral, o Igor Jesus, Maestriani e outros aqui, Savarino, que eu falei agora há pouco. Então, o Botafogo num momento muito bom. Teve até uma matéria num grande veículo hoje, dizendo que os jogadores estão aproveitando para melhorar ainda mais os laços. Aquele esquema de família Botafogo está ficando ainda mais forte lá em Santa Bárbara, família, onde o time se prepara. Estão com esse ambiente mas tem familiar. que ter bola, esse negócio só não, então, família não ganha jogo não. Não, estão treinando forte para isso, claro. É como eu disse, é favorito contra o Seattle e depois tem que se virar contra o PSG e Atlético de Madrid. É muito favorito, né? É muito favorito, né, cara? É obrigação do Botafogo vencer, né? Concordo. O Seattle Sounders é 6º colocado da Conferência Oeste, se eu não estou enganado, né? Assim, é um time... A gente viu alguns jogadores até vindo para o Brasil, vindos da Major League Soccer, mas é um ou outro jogador que você pega ali dos times que estão em mais destaque, né? Não é o caso do Seattle Sounders. Tem o João Paulo, velho, conheci o torcedor do Botafogo, jogou no Santa Cruz, bom jogador, mas é um jogador já de 34 anos, teve fratura, se eu não me engano, na época do Botafogo, ficou um tempo sem jogar, acho que até no jogo contra o Vasco, se eu não estou enganado. Foi o Rildo? O Rildo, isso, uma chegada do Rildo, por si, feia até no Clássico. Mas, assim, é obrigação. Ainda mais por ser o primeiro jogo, né? Acho que a partir dali o Botafogo vai começar a ter uma noção de onde dá para ir, ganha confiança também. É o jogo para o Botafogo ganhar confiança. Isso. Acho que é isso. É o jogo para o Botafogo mostrar, ó, beleza, ó, América do Sul, se a gente tiver abaixo, é da Europa. Você vai, marca o seu território ali, agora, beleza, tem 2 pedreiras pela frente, azar do sorteio que pegou, né, do chaveamento que pegou, mas aí você faz o seu papel. Acho que o Botafogo, esse jogo é o jogo do Botafogo. E aí depois, claro, você vai tentar ali, vai entrar com um azarão contra 2 times mais fortes, 2 times com investimento bem maior, e aí você vai tentar ali beliscar
aquele pontinho aqui, um empatezinho aqui para segurar e de repente conseguir avançar como segundo ainda. Eu estava olhando aqui as classificações, as colocações dos times americanos, né? O Inter Miami, o time do Messi que está na Copa do Mundo de Clubes, ele é o terceiro colocado na Conferência Leste. O Los Angeles, que está no grupo do Flamengo, ele naturalmente está na Conferência Oeste. E ele está em qual colocação aqui? Quinto. Em quinto lugar. Na frente do Seattle. A uma colocação à frente do Seattle Sounders, que é o adversário do Botafogo. Então, o adversário do Flamengo é o quinto da Conferência Oeste. Lá tem dois grupões, né? Tem 2 campeonatos paralelos da Costa Oeste e da Costa Leste. E o Seattle Sounders é o sexto colocado dessa Conferência Oeste. Ou seja, ele estaria entre os 12 principais dos Estados Unidos, se você considerar os 6 primeiros da Conferência Leste e os 6 primeiros da Oeste. Concordo com o Garone, acho que o Botafogo, apesar dos pesares, apesar de ser um jogo em Seattle, apesar de, pelo que consta, ser uma das torcidas mais empolgadas dos Estados Unidos, a torcida nos Estados Unidos de soccer não é muito empolgada não, tá? Mas das pouco empolgadas deve ser uma das mais empolgadas, pelo menos. E eles são comportados, não tem a pressão que tem aqui da cultura do futebol brasileiro, da torcida brasileira, torcida argentina, torcida europeia. Eles têm uma cultura de torcer um pouco diferente, embora tenha muito latino, muito chicano lá torcendo para os times norte-americanos. Mas eu acho que a pressão é muito menor. Mas só para completar, eu também acho que o Botafogo é favorito e para mim, se enquadra naquela situação que eu falei do Fluminense. O Fluminense pode ser decepção? Pode. Se ele cair na primeira fase. Se cair na primeira fase é decepção. O Botafogo não tem essa mesma responsabilidade, mas contra o primeiro adversário, contra o Seattle Sounders, eu acho que o Botafogo aí sim tem essa responsabilidade. Para mim, o campeão da América, campeão brasileiro, mesmo jogando em Seattle, ele não pode perder para o Seattle Sounders. Pode acontecer? Pode, não seria o fim do mundo, não seria. Mas seria uma decepção para mim. Fala, Bruna. Concordo também, acho que tem essa obrigação. E seria para começar mesmo bem, né? Para você, quem sabe, é até importante ser o primeiro jogo, né? Porque você já dá esse pontapé inicial contra o adversário mais fraco. E aí depois, quem sabe, na última rodada você não consegue um empatezinho, né? Você monta uma estratégia para enfrentar o Atlético de Madrid. O PSG realmente acredito que não tenha jeito, né? Mas o Atlético de Madrid vai que, né? Futebol é futebol. Então acho que tem essa obrigação. Concordo que o Botafogo não tem obrigação nenhuma de passar, nem perto, não seria decepção, não seria nada, mas tem que fazer valer contra o adversário mais fraco do grupo, que é a MLS, a gente sabe que é um nível muito abaixo. Inclusive, eu tô até curiosa para ver o Inter Miami do Messi nessa competição, porque uma coisa é enfrentar lá os times da MLS e tal, outra coisa é enfrentar times mais fortes, né, nessa competição agora, né, nesse novo formato de Mundial. Então, acho que é obrigação ganhar do Seattle Sounders mesmo. E assim, os principais times dos Estados Unidos, normalmente eles têm destaques sul-americanos, né? Eles vêm muito no Brasil, Argentina, Uruguai, pegar jogadores. Não é o caso do Seattle. O Seattle tem pouquíssimos jogadores sul-americanos. Tem o De La Vega, que é um jogador que era do Lanús, tem o João Paulo, que é brasileiro. E eu acho que para meio que por aí, sabe? É um time realmente muito norte-americano ainda. Então, acho que é onde você consegue sobrar ali de uma certa maneira. E é um jogo para o Botafogo tentar fazer saldo. Sim. Porque se o Botafogo sonha em passar de fase, possivelmente ali, obviamente, competindo pelo segundo lugar, muito provavelmente. Então pode ser definido, inclusive, em saldo de gols. É um jogo para tentar fazer saldo. João Paulo que jogou no Botafogo, Jogou né? no Botafogo, sim. É banco lá, ele fez um pênalti no último jogo agora. Eles têm o meia central, que é o Rusnak, né? Jogou no Manchester City, eslovaco. Ele é bom jogador também, aproxima muito, acerta muitos passes ali na zona ofensiva. É o destaque junto com o De La Vega, que eu diria assim, que o Botafogo tem que ter muito cuidado. Legal, olha, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui. Bom, e segundo um jornalista russo, né, o CSKA estaria muito próximo de contratar o Savarino por 64 milhões de reais, que são 10 milhões de euros, né? O meio atacante Savarino, camisa 10 do Fogão, destaque, atual temporada aí, né? Um dos destaques ano passado e hoje o grande regente do time atualmente, né? Informou o jornalista russo Ivan Karpov no seu canal do Telegram. De acordo com Karpov, além de Savarino, mais 4 outros reforços que estariam na mira do CSKA, mas todos eles estão de stand-by, né, aguardando confirmação de quem será o novo técnico do time, para ver se eles aprovam ou não esses jogadores. Isso deve acontecer até o dia 22 desse mês, que é a segunda ou domingo da outra semana. Então, a gente está aí, estaria na iminência de mais umas 2 semanas, uma semana e meia quase, até essa definição. Só que eu acho muito pouco provável, porque a multa do Savarino
que ele renovou esse ano, né, é de 20 ou 20 e poucos milhões de euros, que dá mais que o dobro disso aí. O dobro ou mais disso aí. Então, eu acho meio que improvável que o Botafogo venda, até porque já vendeu o Igor Jesus, Luiz Henrique, o Almada deve ser vendido também, e o Savarino hoje é titular absoluto nesse meio de campo, nesse ataque, né? Ataque barra meio de campo, o Botafogo é o jogador mais cerebral ali. O Marlon Freitas está um pouquinho atrás, é um volante e tal, mas dos meias ofensivos mais atacantes, ele é o cara que pensa o jogo. Não acho que o Botafogo iria se desfazer dele assim tão fácil, por metade do valor da multa rescisória, mas a gente não pode cravar nem que sim nem que não, né? E depois de ser divulgado que ele está na mira do Atlético de Madrid, na mira da Inter de Milão, agora o Milan entra na briga por Thiago Almada, né? Segundo o jornalista italiano Rudy Galetti, do portal Team Talk, nessa quinta-feira, o meia Thiago Almada, que é do Fogão, que está emprestado ao Lyon, estaria na mira do Milan, né? Rival local da Inter de Milão, que também demonstrou interesse pelo jogador não faz muito tempo, né? Saiu na TNT Sport Argentina essa informação da Inter de Milão. E o Atlético de Madrid é uma informação, se não me engano, do Fernando Calais. Já foi do Sport TV. Eu acho que hoje ele está na agência Reuters, eu acho. Botafoguense, Fernando Calais. Ele deu essa informação no Charla Podcast. Que o Simeone gosta muito do Almada e queria ele no Atlético de Madrid. Deve fazer alguma sondagem ou investida por ele nos próximos meses. No caso, o Almada, ele já chegou a ser sondado, né? Tá no radar do Milan desde a época de Atlanta United, né? E o Milan estaria disposto a pagar aí atualmente em torno de 25 a 35 milhões de euros, que gira em torno de 160 a 225 milhões de reais. Eu acho que é pouco, porque o Almada custou ao Botafogo algo próximo disso. Ele custou 20 e pouquinhos milhões de euros. Então não vai vender por 25, né? Mais 35 milhões de euros já é outra coisa, já é mais interessante. Mas eu acho que ainda dá para você vender ele por mais que isso, né? O Botafogo ainda não pagou, no caso, o Atlanta United, aquele imbróglio sobre a questão do 10% do jogador, se tem ou não tem direito, paga ou não paga, da onde sai. Não pagou ainda nada. E o Botafogo, a Igor, na verdade, transferiu, né, os direitos econômicos do Almada do Botafogo para o Lyon. Especula-se que por volta de 23 milhões de euros, 148 milhões de reais. Essa informação é importante? Não, porque na prática não, porque é um caixa único. Mas por questões contábeis de balanço, né? De balanço de entradas e saídas, mas é importante. Igual do Jefinho, vendeu por tanto. Dane-se, o dinheiro não vai entrar aqui agora ou depois, né? Porque é um caixa único. O Texel botou muito mais do que o valor do Jefinho no Botafogo, né? Dane-se. A questão é que, por questões contábeis, para a justiça francesa e justiça brasileira, esse valor tem que ser definido em algum montante para declarar no imposto ali, declarar no balanço patrimonial. Eu venderia o Almada por mais que 25 milhões, que 25 milhões de nada, né? Foi quase o valor que a gente pagou por ele. 35, já tem um lucro legal, mas ainda acho pouco perto do que é o Almada hoje. O Almada hoje é destaque da seleção argentina, é um dos principais jogadores, né? Então acho que ainda seria pouco pelo Almada. Se segurar um pouquinho mais, vende ele por bem mais que isso. Mas aí tem a questão do desespero, de salvar o Lyon e tal, né? E o Vitória, que acabou de acertar a venda do Janderson para um clube da Turquia, e o Botafogo, como na venda dele pro Vitória, manteve uma parte dos direitos econômicos. O Botafogo vai ter direito aí a aproximadamente 3 milhões de reais, que é aí, vamos dizer assim, 450 mil euros. O Godstep da Turquia adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador por 1,5 milhão de euros, né, que dá mais ou menos 9,6 milhões de reais na cotação atual. Desse valor, o Botafogo tem direito a 1/3. 1/3 não, vai. 30%. É um pouco menos que 1/3. Vai receber 450 mil euros, que dá mais ou menos 2,9 milhões de reais. Quase 3. Dependendo de quando for pago esse valor, pode ter o euro subir um pouquinho e chegar a 3 milhões de reais. E o Vitória, 1,05
milhão de reais, que dá 6,7 milhões, não, 1,05 milhão de euros, que dá 6,7 milhões de reais. Lembrando que o Janderson, o Botafogo comprou o Janderson em 2022, naquela montagem, lembra, do antigo Botafogo B, pro campeonato de aspirantes e tal, que no ano seguinte a CBF foi lá e desfez e tal. Foi o Janderson, o Jefinho, vários jogadores comprados para esse Botafogo B. O Janderson foi adquirido por 250 mil reais, e foi vendido para o Bahia, para o Vitória, por 5 milhões de reais. 1.900% de valorização. E agora ainda ganhamos mais 3 milhões, ou seja, no valor total, a gente comprou o Janderson por 250 mil e vendeu ele no total para o Vitória, depois para o Godstep, por aproximadamente 8 milhões de reais. Cara, é absurdo, né? O quanto de dinheiro a gente ganhou com o Janderson. Brincadeira. Mas, boa sorte o Janderson aí pela Turquia. Um cara que veio do Bahia de Feira de Santana. Antes disso, há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, ele jogava várzea, vendia bala no sinal. E ele hoje tá aí, né, ficando milionário. Porque vai lá pra Turquia, vai ganhar um belíssimo dinheiro por mês, né? Será um cara milionário. E mudou a realidade financeira da família. Parabéns ao Janderson aí. Tudo de bom pra você, bigode grosso. Seja feliz, boa sorte, né? Decola. Foi bom aí. Foi bom te ver na camisa do Fogão. Meteu seus golzinhos e tal. Sempre lutou. Parabéns aí pelo esforço, pelo empenho. E decola. E Arthur Cabral e o Joaquim Tuco Correia serão apresentados oficialmente pelo Botafogo no dia de hoje, sexta-feira, né? Dia 13 de junho. Os reforços Arthur Cabral e Joaquim Correia, que chegaram para a janela do meio de ano. A meio de ano é a próxima. A janela do Mundial de Clubes, né? O Arthur se juntou à delegação na segunda-feira, né? E o Tuco se juntou à delegação ontem, né? O Tuco chegou de graça, sem custos. Jogador de 30 anos, que passou pelo Olympique de Marseille, passou pelo Inter de Milão, seleção argentina, quase foi para a última Copa do Mundo, se machucou e entrou o Almada no lugar dele. O Tuco Correia é um jogador é um atacante, segundo atacante e um ponta esquerdo. Também faz a ponta direita, faz o falso 9 dentro da área lá, mas é um cara que gosta mais de jogar pela ponta esquerda e pela segundo atacante fora da área, mais móvel. Ele chega de graça e, na minha opinião, é titular absoluto desse time. Vai, não agora, pode ser não estreia contra o Seattle Sounders, quem sabe, pode dizer que não. Mas é um cara que no futuro será titular absoluto do Botafogo. Ele vem para mudar o patamar do Botafogo. E o Arthur Cabral, centroavantão de área, forte, né, mas também não é paradão, sabe se mexer, muito goleador. Ele, se pegar os jogadores brasileiros na Europa, até os que estão lá hoje, se não me engano, dos brasileiros na Europa hoje, se pegar o Arthur Cabral, ele tem mais de 100 gols na Europa nos últimos anos aí. Acho que ele é um dos atacantes, se não for o que mais fez gol na Europa, é um dos que mais fez gol na Europa nos últimos anos. E se pegar os fenômenos do Brasil hoje em dia, que eu considero, nossa, o Vitor Roque é maravilhoso, nossa, o Pedro é maravilhoso, nossa, o Paulinho é maravilhoso. Se pegar esses caras, o Arthur Cabral tem mais gol que todos eles na Europa. Disparado. Então, é um cara que também chega para mudar aí o patamar, o nível do ataque do Botafogo. É um grande atacante que tem tudo para fazer muitos gols. Chegou ao Botafogo por 12 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus e metas, que dá um total de 76,3 milhões de reais fixos e 19 milhões de reais em metas. Jogador aí que no total dele vai custar quase 100 milhões de reais, 95 mais ou menos milhões de reais. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos dois canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença para mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente
que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser, tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!